movendo a sua palavra. E você vai ser muito abençoado. Amém? Então vamos conosco o nosso pastor-chefe, o pastor da era, o pastor mensageiro, o pastor de todos os pastores dessa era, William Marion Branham. Vamos ouvir a mensagem do homem correndo da presença do Senhor. Que possamos meditar firmemente no que Deus estará falando para nós nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Os irmãos podem já iniciar com a leitura bíblica que o profeta vai fazer. Está no parágrafo 42 e 43 desta mensagem, e já entraremos direto no 64, que é a continuação. Quem não acompanhou sexta-feira, por favor, em casa, dê um jeitinho de ouvir essa mensagem toda. Vai ser uma bênção para você. Deus nos abençoe. Quero que abram no livro de Jonas. Sempre falamos tanto de Jonas ser apóstolo e tudo mais. Sempre defendi Jonas. Não acredito que Jonas estava apostatado. Eu não creio nisso. Acredito que é só. Às vezes usamos isso dizendo ele é um Jonas. Mas se nós já falei sobre isso de uma outra forma, contando como que eu achava Jonas, o que aconteceu. E veio a palavra do Senhor a Jonas de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou-se um navio ia para Tarsis, pagou os dois a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não é esse, sim, triste, um homem correndo da presença do Senhor. E esse é o meu assunto. Cristo é a revelação da Bíblia inteira. Nele, Cristo, toda a plenitude, a consumação de todas as profecias da Bíblia são cumpridas incondicionalmente em Cristo Jesus, porque Ele foi Deus manifestado em carne. Agora, quando encontramos essas coisas, no entanto, quando somos confrontados, entramos numa reunião e vemos o poder de Deus se movendo e fazendo coisas, e fazendo obras sobrenaturais, e vemos isso ser realizado, e olhamos a Bíblia e vemos que isso foi prometido para essa hora. Então, quando vemos essas coisas, então somos confrontados com a responsabilidade de aceitar, quero dizer, quanto a nós mesmos. Agora, muitas pessoas concordam, muitas pessoas dizem que é certo, mas isso não torna o que não é por essa coisa que você é responsável. Como eu disse, se eu fosse jovem e procurando uma esposa para me casar, e aqui se encontrasse uma moça que satisfizesse todo o requisito que eu achasse ser necessário para formar uma mulher. Ora, moralmente, ela fosse uma rainha que amasse e uma boa personalidade, uma cristã de verdade, tudo o que eu pudesse pensar para torná-la uma boa esposa para mim. Não importa o quanto eu dissesse ela ser perfeita, ela fosse perfeitamente certa. Ela não seria minha até eu aceitá-la, e a responsabilidade dela ser minha esposa. É a mesma coisa que a mensagem que você pode dizer, ela é certa, ou isto, aquilo mais, e diga, concordo com ela, creio que ela é verdade, mas você tem que aceitá-la. Ela tem que se tornar parte de você e você parte dela. Você tem. Então, ela é sua. Quando você se casa com essa mulher que você escolheu, vocês são um, então. É assim que você é com Cristo. Quando você o vê manifestado e torna-se real, então você é parte dele. Ele é parte de você. E juntos são parte da mensagem.
Ó, quantos navios denominacionais temos que vão para Tarsis, para os Jonas destes dias? 900 desses, algo assim, navios que tomam a rota fácil. Não querem encarar. Jonas não queria encarar o negócio de ir até os gentios. Ele não queria levar aquela mensagem cruel para lá. Dentro de 40 dias, vocês perecerão se não se arrependerem. Ele detestava fazer isso e pensou, aqueles gentios, é difícil saber o que farão comigo. Mas ele teve que encarar isso. Está vendo? Mas ele tomou um navio fácil e foi para Tarsis. Foi para o caso do navio e adormeceu. Tomou a rota fácil. É um caminho fácil. É um caminho popular com as pessoas. É fácil tomar um caminho onde todos podem dar um tapa nas costas e dizer que você é um bom companheiro. E esse é fulano de tal, ele é um plano e o mundo olha para você. É fácil de andar pelo caminho popular. Mas quando você tem que fazer algo diferente, quando você tem que assumir a sua convicção do que você sabe ser a verdade, é aí que está a parte difícil. É aí que vem a dificuldade. Aí mesmo. Oh, como temos muitas vezes cantado aquele antigo cântico. Quão fácil é navegar o mar quando se faz calmo, confiar na força do grande braço de Jeová. Mas, ó, deixe as ondas começarem a se encapelar. Deixe o vento soprar e fazer as ondas baterem. Então o que você faz? Como algo que me contaram uma vez. Uma senhora disse, lá no cio do cavalo, na charrete, disse que o cavalo fugiu com ela. Voltando da igreja, disse, o que a senhora fez? Disse, eu confiei no Senhor até que as rédeas rebentaram. Bem, é essa a hora de confiar no Senhor, depois das rédeas rebentarem. Confia-se nas rédeas até rebentarem. Sim. E assim verificamos que temos muitos caminhos fáceis de seguir. Navios indo para Tarsis, pois é fácil. As não responsabilidades simplesmente vai deslizando e corre a seu favor. Todos gostam de você, e todos você é ninguém discorda de você não discorda de ninguém. Agora, isso é como pano de lavar louça, isso mesmo. Sim. Sem firmeza, sem consistência, ora, qualquer um, não me importa quem você seja, é qual seja a sua posição quanto a certos assuntos. Na realidade, gente que pensa decentemente o considerará mais se você se firmar na sua convicção do que é certo. Isso mesmo, não importa como é uma mulher, ela pode nem ser muito atraente, e seja o que ela for, mas deixa essa mulher firmar-se nos princípios da feminidade. Deixe-a colocar-se como uma dama. Esse é um homem tem um bocadinho de homem nele. Ele a apoiará. Absolutamente. Nós apreciamos uma coisa que alguém tem aqui. Creia ser a verdade, seja de posição quanto àquilo que acham ser certo. Como são sem personalidade. É assim que muitos cristãos são hoje. São tão brandos e tudo mais, a ponto de pensarem que tudo que têm de fazer é unirem-se a uma igreja, ir a algum lugar, colocar seu nome no livro, ou fazer uma coisinha, pular para lá e para cá, gritar ou algo assim, e chamar isso de cristianismo. Cristianismo é uma vida diária, áspera, vivendo para Deus neste mundo presente. É um constante queimar do fogo e amor de Deus no coração. Incendeia você e eu coloco lá com as pessoas e a conseguir que se convertam a Cristo. Responsabilidade, mas é fácil seguir o caminho. Segue. É fácil de descer a correnteza. Vá lá e coloque-se no rio, no seu barco. Segue seus remos e comece a remar contra a corrente. Você não ganha muito tempo, é difícil de seguir, mas você solte os remos uma vez e observe como você passa as árvores rapidamente. Mas veja para onde você está seguindo. Quando as coisas estão flutuando facilmente, lembre-se, você está seguindo em direção a uma grande catarata lá embaixo, de algum tipo. Você está seguindo em direção à cachoeira, e não demorará muito para você cair naquela cachoeira. Só flutuando com o mundo fácil, do jeito que ele segue, você não vai querer isso, não, senhor, mas você deve aceitar a sua responsabilidade. Agora, você crê nela, e você acha que ela é a verdade, e a responsabilidade que Deus nos deu nesse dia de trazer essa mensagem, e à medida que
envelheço. Sei que meus dias estão se tornando curtos. Eu sinto ainda mais responsabilidade do que em qualquer ocasião. Prosseguindo firmes, devemos fazer isso, devemos nos aplicar a isso, em todo lugar que vamos, e contar a mensagem, e contar para as pessoas que Jesus Cristo vem, que Ele é Deus, que Ele logo vem. Não tem uma esperança que resta no mundo a não ser a vinda do Senhor. Olhando lá atrás para alguns amigos que estavam comigo lá, quando o anjo do Senhor, esses rapazes que encontram aqui, creio que acharam o lugar onde aconteceu lá. E lembre-se do que o Senhor disse aquele dia para o irmão Wood. Estava subindo o morro e estava como que chorando, porque a sua esposa estava doente. E o Senhor disse: pegue aquela pedra e jogue-a para cima e diga: assim diz o Senhor, eu fiz isso. E o irmão Wood encontra-se como testemunha. E eu disse: irmão Wood, não vai demorar muito até o Senhor ver alguma coisa acontecer. E no dia seguinte, quando nos encontrávamos lá, todos nós juntos, e um grupo desses homens encontram-se aqui mesmo hoje à noite. Um jovem pregador estava lá e ele era um motei. Eu fiquei conhecendo-o fazia pouco, a noite anterior. Ele estava em nosso acampamento. Ele foi lá para estar conosco. E ele me disse, irmão Branham, o senhor chega a ter visões quando está fora desse jeito? Eu disse: sim, senhor, mas eu venho aqui para me afastar disso. Como que para descansar um pouquinho? Ele disse: bem, eu disse, claro, ele mostra coisas aqui. E eu disse: logo do outro lado do morro aqui, foi onde os 7 anjos apareceram lá. Ele disse: sim, entendo. Disse: eu fui um dos patrocinadores do seu encontro lá na Califórnia. Eu disse: bem, certamente é um prazer saber disso. E enquanto nos encontrávamos lá, bem naquele momento dei uma olhada e vi um médico corpulento olhando em seus olhos e o ouvi dizer: você vai perder esse olho, porque tem alergia aí dentro. E tenho tratado dele faz 2 anos e você vai perder esse olho. Eu disse: a razão do irmão ter me perguntado isso é porque seu médico disse-lhe o outro dia que vai perder esse olho. E ele disse: isso mesmo? E olhou desse jeito. E vi sua mãe tirar uma das suas meias e mostrar seu pé, com pequenos tumores pendurados no seu dedo, para lá e para cá na sua perna, e disse: se você vir o irmão Branham, diga para ele orar por isso. Eu disse: a mão da sua mãe colocou seu pé assim e disse que tem pequenos tumores em todos os seus dedos, e desse jeito, e disse: peça para o irmão Branham orar. Ele disse: irmão Branham, isso é verdade. Olhei para trás, quando olhei, eu o vi parado lá olhando para mim, assim, com seus olhos tão brilhosos. Encontrei-me com ele a seu cômodo. Ele estava com olhos melhores do que qualquer um do acampamento. O Senhor o tinha curado e o tornou são. Enquanto me encontrava lá, o Senhor disse: mostrou-me o que ia acontecer. Juízo está para atingir a costa oeste. E ele disse: vá para lá, ao lado daquele lugar de fazer família. E eu tinha uma pá na mão, fui para lá. O irmão Roy Robertson, todos nós o conhecemos aqui. Ele não está aqui hoje à noite, que eu saiba, está lá no Arizona. Ele é o presidente dos administradores aqui. Ele sabia que era um veterano e algo ia acontecer. Uma manhã muito bonita, mais ou menos 10 horas da manhã. E os rapazes todos por ali, éramos 10 ou 12, desmontando barracas e tirando o couro dos javalis e coisas assim. Então eu andei por ali, eu disse: Roy, esconda-se rápido, algo está para acontecer. Não deu para dizer-lhe mais nada, mas justamente na hora que fui para lá, e descendo dos céus veio remoendo o vento de Deus e fez um estrondo como que chacoalhou os morros, passando por dentro daquela montanha, com uma faixa bem em torno dela, cerca de 5 pés acima da minha cabeça, e cortou todos os topos daquelas árvores, enquanto as pedras eram lançadas. Subiu para o ar e desceu de novo com outro grande batismo, e atingiu de lado a lado a montanha e atirou as pedras. Fez isso 3 vezes e então subiu para o ar. E um homem veio até mim e disse: foi isso que o senhor disse ontem? Eu disse: sim, senhor, é exatamente isso. Está vendo? Então, 2 dias depois disso, Alaska afundou quase lá em cima, e para lá e para cá, naquela costa
costa oeste tem havido trovões e compressões de chuva acontecendo. E um dia desses ela vai deslizar debaixo do oceano. Isso mesmo! E é isso! Estamos vivendo na hora da vida do Senhor. Temos sismos e coisas tais surgindo em todas essas várias coisas. Sabemos que tem existido uma verdadeira resposta para isso. Tem gente aqui no campo agora ainda em cavernas e coisas tais. E no dia 16 de março você leu isso no jornal. O Senhor volta, você sabe que não é assim. Jesus disse, ninguém sabe o minuto ou a hora. Quando vemos todas essas coisas ocorrendo nesse jeitão, tem que existir uma verdadeira resposta em algum lugar. Tem que existir uma verdade. Tem uma no leste, tem uma no oeste, mas tem uma no sudeste e no noroeste, ou alguma coisa, mas tem que existir uma resposta verdadeira em algum lugar para o problema. Para nos disso, é necessário contar para as pessoas que estamos vivendo nas horas da vida do Filho de Deus. Queremos enviar e Deus estar em ação o tempo todo, prontos para darmos ao homem uma resposta correta. Sempre tem sido dessa maneira. Tem estado no homem, tem se safado e se afastado de Deus desde Adão no jardim do Éden. Quando Adão estava no jardim do Éden, ele chegou a responsabilidade de fazer a sua escolha. Ficaria ele com Deus ou iria com sua esposa? Ele teve que fazer isso, a responsabilidade dependia dele. Ou ele tinha que tomar o que sua esposa disse, ou o que Deus disse. E quando escolheu seguir o caminho da sua esposa, e quando fez isso, então ele perdeu sua condição original. Entrou seu mundo todo em sujeição à morte. Quando ele teve que assumir a responsabilidade ou aceitar uma nova luz que sua esposa havia encontrado e era contrária. Oh, Deus, pense nisso. Deus só lhes tinha dado umas 8 ou 10 palavras para guardarem, mas daquela árvore vós não comereis. Era só isso que tinham de guardar. E mesmo com muita palavra eles transgrediram. Então Adão teve que encarar. Farei eu do modo que minha esposa disse para fazer, ou farei o que Deus disse para fazer? Ele saiu com os olhos abertos. Ele teve que assumir a responsabilidade. Isso jogou a raça humana inteira na morte. Então esse veio aquele outro Adão, o qual foi Cristo. Jamais um foi como ele. Alguém disse que ele não era Deus, mas singularidade provou que ele era Deus. Jamais houve uma criatura que viveu como ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Ele nasceu fora do estado do homem natural pecador. Aleluia! Ele é o próprio Criador que se tornou carne. Quem poderia chegar a tomar a posição que ele tomou? Quem já chegou a conversar como ele? Quem poderia chegar a dizer as coisas que ele dizia? Quem poderia chegar a fazer as coisas que ele fez? Sua singularidade provou que ele era Deus. Não havia um profeta ou ninguém mais que pudesse fazer o que ele fez, o qual podia chamar os mortos para saírem da sepultura. E quem podia parar o céu de fazer qualquer coisa que quisesse fazer? Ele era Deus. Quem poderia chegar a se colocar em seu lugar? Quem? O que poderia ele ser senão aquele Deus perfeito e imortal que se tornou carne e habitou entre nós? Nada se comparava com ele. Ele vivia no mundo consigo próprio. Jamais alguém falou como ele. Quando ele abria sua boca, tinha alguma coisa de especial que era diferente de qualquer outra pessoa. Alguém disse que ele foi apenas um homem comum. Eu desafio isso. Ele era Deus. É isso que ele era. Pois jamais alguém falou como ele. Ninguém poderia falar como ele, porque ele era a própria palavra viva que se tornou carne, a manifestação da plenitude de Deus. Admito que aqueles profetas fizeram sua mensagem. Eles a tinham naquele tempo, eles a têm agora. Mas havia a plenitude da divindade corporalmente manifestada aí. Ele foi aquele que era singular. Ele era ele que teve que encarar a questão com todos os seus grandes poderes que ele tinha. E ele absolutamente poderia ter sido o rei do mundo. Ele será, e ele, para o seu santo, ele é agora. Ele se encontrava lá, o homem que fosse pobre não pudesse chegar para reclinar sua cabeça.
Sabia até que um peixe havia engolido uma moeda? Quem? Que homem podia tomar aqueles grandes potes de água e transformá-los em vinho e não ter um lugar para reclinar sua cabeça? Ele teve que encarar as responsabilidades que lhe foram dadas em mão. Que homem poderia ressuscitar um homem no sepulcro depois de 4 dias estar morto e se decompondo? Não poderia ele ter salvado a si mesmo? Claro, ele poderia. Mas se ele tivesse, ele não teria nos salvado. Ele teve que encarar as responsabilidades. E por causa da sua obediência à palavra, em que a desobediência de Adão, ele tomou o atalho, o caminho atrás. Mas Jesus tomou a caminho a Nínive, aos gentios, para tomar para si uma noiva. Estou contente hoje à noite por ele ter feito isso. E nós devemos encarar o fato que pertencemos a ele e tirar o mundo. Amém. Todo homem teve que encarar isso. Ele teve uma responsabilidade diante de Deus. Tomamos como exemplo Noé. Ele teve, Noé, Moisés, Elias e o resto, todos eles, de toda a era, tiveram que encarar a responsabilidade. E tiveram que fazê-lo. Mas foi por essa razão que foram enviados na época. Seja Noé em sua era científica, como ele teve que encarar uma coisa que sobremaneira não era científica. Ora, não havia uma razão por que não podia ser não científica. Veja, foi não científica, melhor dizendo. Ora, disseram que ia chover do céu. Nunca tinham tido chuva que caísse do céu. Agora, ele teve que encarar isso. Deus disse que ia chover. Então, essa obra demora. Se você diz creio e não praticação, justamente como a mensagem, se você diz creio nela e não praticação, de que serve isso? Está vendo? Noé foi trabalhar com seu martelo e construiu uma arca para confirmar aquilo de que estava falando. É isso que também temos que fazer. Temos que trabalhar e provar nossa fé pelas nossas obras. Nossas obras provam nossa fé. Moisés teve que provar, Elias teve que provar. Todo profeta em sua era teve que tomar uma posição e encarar essa responsabilidade. Mas muitos deles não fizeram como Jonas. Ele correu, eles não. Note, clama contra ela. Ó, que coisa, aí está. Esse é o assunto. Clama contra ela. Essa é a parte da verificação. Apenas vá lá e liga para aquela gente. Ei, eu vim me unir a vocês, sabem? Creio que virei para vocês o que farei. Tem uma coisinha aqui que creio que pode fazer unir todos nós e fazer isso, aquilo mais. Porém clama contra ela, quando tem que se clamar contra alguma coisa. Agora, ele teve que clamar contra tudo que estava lá. Clamar contra a cidade, clamar contra o trabalho dele, clamar contra a igreja dele, clamar contra os profetas dele, clamar contra os ministros dele, clamar contra os sacerdotes dele. Clama contra isso, coisa toda. Clama contra isso. Noé clamou contra a sua era, com certeza que clamou contra as igrejas da sua era, mais do que certeza que Moisés clamou contra a sua era, o povo, os sacerdotes e assim por diante. Ele clamou até o deserto, e em toda a bifurcação ele clamava, continuamente clamando ao povo. Elias era muito impopular em seu dia, porque clamava contra aquela era, certamente que era. João Batista era muito impopular em sua era, ele clamava contra a sua era. Ele disse para o rei, a potestade daquela terra, ele tinha. Ele se casou com a esposa de seu irmão. Ele teve que pregar sobre casamento de divórcio desta manhã. Assim que clamou contra isso, ele disse, não é lícito que a tenha, custou-lhe a cabeça, que foi cortada mais adiante. Mas ele clamou e manteve-se em seu posto de dever. Ele jamais tomou um navio para Tarsis e disse, bem, concordo com você, herói, está tudo bem, contanto que você pense que ela é uma boa mulher, que ela esteja sendo boa esposa para você, siga em frente. Oh, misericórdia. Aqueles panos de lavar louça, seja você. Sim, exatamente toda coisinha. Ora, não é nada mais do que aquilo com que se limpa prato sujo. Mas João não foi desse jeito. Ele encarou direto. Ele disse, não é lícito que você a tenha, sim, Senhor. E se colocou contra isso. Eles nunca correram. João não. Firmaram-se e encararam os fatos. Moisés tentou correr uma vez como Jonas.
Jonas, mas Deus o trouxe de volta. Muitos tentaram escapar, eles começavam, mas veja, se Deus o chamou e você tem certeza que Deus está na mensagem, não tem nada que vá fazê-lo voltar. Não fez Jonas voltar, não, Senhor. Na morte o Senhor aclamou e disse: braviu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Quem não profetizará quando se vê Deus falar e dizer que essa coisa acontecerá? E ali, um leão brama, todo mundo tem medo. Sim, Senhor. Se você já ouviu um bramir na selva, pode-se ouvir esse por aqui miando nessas jaulas, esses leões avançados. Mas você deve ouvir um de verdade, selvagem, bramir uma pedrinhas caem do morro a 500 jardas de distância. Quero ver como que aquele roubo sai daqueles pulmões e ele joga sua cabeça para baixo, joga aquele pelo para cima. Nunca ouvi nada como um canhão explodindo quando ele solta aquele grande bramido em seus pulmões. Quem poderia não ter medo? Dizem que se um leão matar uma pessoa, ela não sente dor. Ele a mata de susto antes de chegar nela. Veja, não se nota. Ele a assusta com aquele grande bramido feroz. E num segundo está em cima da pessoa. Ele disse: bramiu o leão, quem não temerá? E falou Deus, quem não profetizará? Quando você vê Deus fazer algo, você diz: eu posso não ser profeta. Jonas disse: eu posso não ser profeta ou filho de profeta. Mas falou Deus, quem não profetizará? Eu posso não ser profeta, eu posso não ser isso, aquilo ou aquilo mais. Quando vejo Deus fazer qualquer coisa, e vejo aqui a palavra e ele prometeu, quem pode se calar e ficar quieto? Claro, ele fez isso. Tampouco podemos nos esconder atrás de credos de todas essas confraternizações aqui e lá para Tarsis. Não queremos ir com essas confraternizações, mas muitos, como Adão, fazem a mesma coisa. Tentam fazer um substituto de alguma maneira, tentam encontrar um caminho de saída e fazer um substituto para encararem a Deus. Depois de saber estar errado, encarou a verdade, seguiu com sua esposa e fez exatamente o que Deus lhe disse para não fazer. Ele seguiu adiante e fez aquilo, mesmo assim. E então encontrou-se ela e ele ambos no jardim do Éden. Seus olhos se abriram, eles conheceram que era certo e errado então. E então ele tentou encontrar um substituto para com isso sofresse um pouco. Agora é mais ou menos desse jeito que fazemos hoje. Dizemos: bem, vou lhe dizer, se fosse aqui, ou se isso, isso é só, está vendo? Mas você deve encarar isso, ou é certo ou errado. E se for certo, fiquemos ao lado do outro. Se for errado, afaste-se disso. Tome o que descubra o que é certo. Você não vai querer esperar mais. Descubramos o que é verdade e o que é certo. E fiquemos com isso. Sabemos que isso é verdade. Agora, verificamos hoje que a nossa gente é tão... Parece que toda a sinceridade se foi das igrejas. Estamos morando numa casa lá de uma preciosa irmã que vem a essa igreja. Ela provavelmente encontra-se aqui hoje à noite e ela aluga para o seu povo e ela tem sido tão gentil conosco quanto aquela casa, quanto a deixar-nos morar naquela casa. E de modo que eu citaria seu nome, mas talvez ela não queira que eu faça isso. E ela tem sido tão gentil conosco, bem, certamente que não desejaríamos divulgar quem ela é, mas ela tem sido uma mulher muito preciosa. E na casa havia uma televisão no canto. Temos uma pequena, duas casas geminadas, tem uma família grande e uma porção de crianças e nós. E você sabe, você tem que ter camas bastante. É tudo amontoado em cima e tem que se andar pelo meio disso, pelo meio daquilo, entrar e sair. E então tinha aí uma televisão. E nessa televisão, estas crianças eram de assistir no domingo de manhã certo tipo de cântico de hinos que passava. Sabe, isso quase que deixava a pessoa envergonhada se houvesse cristianismo genuíno em algum lugar que você pudesse apalpar para ver o que se chama cristianismo. Ora, parece que toda a sinceridade desapareceu. Ora, eles não, parece que eles não. Ora, é terrível do jeito que ficam ali, fazem punho, educam um outro ali, e tentam cantar hinos, assim, contam piadas, o marinheiro quase não contaria
pontaria, e dizem todo tipo de coisas, brincam, continuam. Você sabe, a santidade do cristianismo parece ter perdido o seu lugar. Agora, vou à igreja e vejo o pastor que vai anunciar que vai haver um concurso de natação. Todas essas mulheres com esses maiôs, todas vão lá, vão ter uma competição, essas mulheres nadando, e que vão ter uma festa de algum tipo, e vão fritar bastante frango, jogar batata e todas essas coisas assim. Para mim, isso tira a genuína sinceridade do cristianismo, simplesmente passar impune com qualquer coisa. Eu vi vindo para cá e encontramos, encontramos mais irmãs nossas fortes aqui nessa terra fria do que se encontra lá naquela terra quente. É verdade. Lá onde é bem quente, não tem muitas que usam isso, mas aqui onde é frio, elas usam. Veja, elas não compreendem que é o diabo fazendo isso. Está vendo? Agora, se fosse para estar suportável, se fosse para ajudar, seria diferente. Veja lá, acho que parece horrível no homem. Mas não se daria atenção ao homem, mas uma dama, o seu corpo é sagrado e ela deve mantê-lo dessa forma. Ver velhos, pode-se ver as pessoas hoje, há dois espíritos, e um deles é o Espírito Santo, o outro é um espírito ímpio, e um é governado por isso, e ambos religiosos. Agora, essa é a parte estranha, ambos religiosos, é justamente como Esaú e Jacó foram, ambos religiosos, como Caim e Abel foram, ambos religiosos, como Judas e Jesus foram, ambos religiosos, e vemos hoje que ambos são lados religiosos. Veja, é o mesmo Espírito, as pessoas morrem, mas o Espírito não morre, continua em frente, ambos religiosos. Um deles é possuído pelo Espírito Santo, que tem o tipo de vida que deveria ter, e anda pia e honestamente. Esses não tirariam um centavo seu, e esses fazem tudo que podem honestamente para ajudá-lo, e os outros, o mais agradável que podem. E os outros verificamos que é justamente vice-versa. E, no entanto, ambos espíritos são religiosos. Dois deles, um o Espírito Santo e o outro um Espírito ímpio. E se você notar, isso, ainda que dizemos em religião, soam de você e os chamam de santo voador. Eles fazem qualquer coisa que possam. Eles ignoram a imutável palavra de Deus. Se ela nem tivesse sido escrita. Veja, pode-se dizer, agora, olha aqui, seu batismo, eu tenho o Espírito Santo. E de ter aí com esse charuto na mão fumando, sim, eu tenho o Espírito Santo. Eu não acho que é errado beber um pouquinho. Eu não acho que e você não toma. Eu não acho. Mas Deus acha que é diferente. Veja muito de acordo com a sua palavra. Está vendo? Veja, eles simplesmente fazem tanto quanto cuspir nela. É exatamente isso mesmo. Justamente tanto quanto aquele aleijadinho que se arrastou aquela vez quando Davi estava sendo excomungado do seu trono. Ele ia subir no Monte das Oliveiras, retirando-se, chorando enquanto subia, olhando para trás. E esse pequeno homem se arrastou ali e estava cuspindo nele. E aquele guarda disse, deixarei aquela cabeça de cão ficar nele e cuspir em meu rei. Davi disse, deixa-o. Veja, cuspiram nele. Cerca de 800 anos mais tarde, cuspiram também no seu filho, Jesus Cristo. E hoje, sem isso de novo, como se isso nem fosse só irreverente, despreocupado, simplesmente levantam a cabeça e se afastam dela e riem na sua frente. Por que isso? Eles estão no navio para cá. Isso é exato. Isso invoca a Deus. Tem que clamar contra o mal, clamar contra o pecado, clamar contra as coisas que estão erradas. Agora lembre-se, será? Você sabe, esse tempo, você sabe, estou com 2 horas de diferença. E em tudo são só 7 e 10. E ficando um pouco fora do meu lugar aqui. Não é? Muito bem. Agora lembre-se, vamos ter que responder por isso. Lembre-se, aqueles que sofrem em Cristo respondem por isso. Quando Davi voltou do seu exílio, quando foi fugitivo e quando ele voltou, lembre-se, esse indivíduo prostrou-se em seu rosto e clamou por misericórdia.
Ele cuspiu em Davi ao ir, mas estava quase a ponto de banhar seus pés com lágrimas dele quando ele voltou. E algum dia aqueles que traspassaram a Jesus verão, e aqueles que o estão traspassando hoje também verão. Eles, algum dia, isso voltará. Lembre-se, Apocalipse 22, ele requer que guardemos toda a palavra que escrevemos, toda a palavra. Agora sabemos que a sua presença está aqui, está vindicada, estamos confiando nessa semana que vem, que ela continuará a estar vindicada entre nós, que os doentes serão curados e que grandes coisas estarão ocorrendo. Não queremos a ideia popular, queremos a verdade e não queremos encarar nada a não ser o que Deus disse ser a verdade, mas tenha certeza que seus pecados sempre o encontrarão. Se não encontrarem aqui, eles o alcançarão no juízo. Por isso você vão agarrá-lo em algum lugar agora. Sim, Senhor. Mas se você for cristão verdadeiramente chamado Jonas, pois Deus já está com a sua passagem paga. Saia desse navio que vai para Tarsis de qualquer maneira. Deus predestinou você para essa vida. Sim, Senhor. Se você for chamado de um verdadeiro filho de Deus, venha para Cristo. Venha para a plenitude dele. A sua ira está paga para onde? Está paga para Nínive, não para Tarsis. Você é predestinado. Seu navio, tem um navio partindo agora mesmo. Está a caminho. Por isso tem apenas uma coisa a fazer. É subir nele. Se você for como Deus, você nunca terá paz. Como o meu sobrinho, há tempos atrás. Uns 10 anos agora, ele tem ido de um lado para outro. Uma manhã ele vai a essa igreja católica aqui, toma isso por causa de algum padre santo fala aqui, e um outro aqui, e um aqui. De que vale tudo isso? Está vendo? E agora ele ainda está faminto e sedento. Eu disse, o seu lugar é lá no altar, filho. Está vendo? Não tem jeito de escapar disso. Quando Deus chega aí atrás de você, é melhor você desistir e ir em frente. Só isso. Lembre-se, Deus estava na barca, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe, em todo lugar que ele virava. Deus aí estava. Veja, Deus aí estava. Ele simplesmente continua perseguindo a pessoa. Então, por que esperamos mais? Vamos começar certo esse reavivamento. Isso mesmo. O que você está esperando? Cremos que a vida do Senhor está próxima e Ele vai ter uma noiva e ela pronta. E não queremos nada de navio para Tarsis nenhuma. Vamos para Nínive. Vamos para a glória. Amém? Isso mesmo. Vamos para onde Deus vai abençoar. E é isso o que queremos fazer. Ficar na presença de Deus, então, com nossos corações. Não nossas mãos, tanto, mas nossos corações diante de Deus. Até que Ele tenha nos preparado completamente assim, raios da sua glória, e cozido a sua bondade em nós, amadurecido aquilo que temos, tornando realidade, veja, a ponto de podermos mostrar a outros que Jesus Cristo vive. Oh, que coisa! Queremos crer nisso. E lembre-se, onde Jonas foi, Deus estava no barco, Deus estava na tempestade, Deus estava no peixe. Ele continuou a estar junto a Jonas até que a sua perfeita vontade foi feita. Isso mesmo. Se ele algum dia for atrás de você, talvez você se esquire aqui, esquire ali, mas você estará infeliz até voltar e fazer aquilo que começou a fazer para ele a princípio. Está vendo? Não vá correr da presença de Deus. Encare isso. Você crê que é a verdade, então deixe. Se for a verdade, vale a pena viver para isso, morrer para isso. Qualquer coisa. E se ele já vindicou a você que é a verdade, então não podemos correr disso para lugar nenhum. Ele estará ali mesmo, justamente da mesma forma. Não se pode correr. É o seu profeta pedido aquele que ele deu ordem para ir lá e anunciar aquela mensagem. Agora, parecia que ele poderia ter mandado outro profeta, mas ele deu ordem a Jonas, e mesmo Elias não teria feito isso. Jeremias não teria feito isso. Moisés não teria feito isso. Foi Jonas que teve de ir a Nínive. Foi simplesmente isso que ele deu de atribuição. Ele disse para ir, e quando ele disse, vai lá, Jonas, vai para Nínive. Mas ninguém podia fazer aquilo a não ser Jonas. E quando Deus diz alguma coisa, você tem que fazer isso. Mas ninguém. Veja, temos que simplesmente encarar isso e ir fazer isso. Cremos que estamos vivendo na hora.
Deus abençoe a audiência. Isaías 60:19. Nunca mais servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Oh
Deus. É uma pequena luz, né? Por enquanto. Deixa crescer, né, pastor? Vamos ao resultado de hoje. Dia 3 de 11 de 2024. Nós tivemos na parte de criança de 2 a 5 anos 8 crianças sendo visitante, 6 Bíblia. Professor responsável, Gabriela, irmã Stephanie. Na parte da música, Angélica, irmã Teresa Maria, irmão Bruno. Na parte de criança de 5 a 10 anos, tivemos 10 crianças, 8 Bíblia. Professor responsável, a irmã Yasmin, a irmã Cristiane. E na parte da música, Angélica, irmã Teresa Maria e o irmão Bruno. Na parte da adolescente, tivemos 12 adolescentes, 12 Bíblia, 2 aniversariantes. Professor responsável, irmão Estevam. Na parte da música, César Augusto. Na parte de adultos, tivemos 91 adultos, sendo 2 visitantes, 61 Bíblia, 8 aniversariantes. O total do trabalho realizado no dia 3 de 11 de 2024, tivemos 3 visitantes, 87 Bíblia, 10 aniversariantes, R$628 de oferta, total de criança e adolescente presente 30, total de adulto presente 91, total de pessoas presentes na escola 121. Líder de cântico, nosso precioso irmão Vanderlei, mestre da escola, nosso precioso profeta William, supervisão da escola Nelson Carneiro. Deus abençoe a todos e até logo mais. Os irmãos do pastor. Graças a Deus. É uma pequena luz, mas estão dando a carga toda. O Breno disse: você tem 100 watts, 100. Se tiver um, dê todo para Jesus. Se você tem um, dá um todo para Jesus. Vale mais do que se você tem 100, só dá 50. Vamos dar tudo para Jesus. E essas criancinhas, com muita firmeza, mostrando que sua pequena luz deixa brilhar e já está brilhando, né? Com certeza essas crianças estão brilhando realmente, estão mostrando esse cristianismo de uma criança muito sincera, muito autêntica. Se é na escola ou onde estiver, ela sempre vai mostrar que ama Jesus e está servindo Jesus. Que Deus continue nos abençoando, amados irmãos. Então, como sempre nós fazemos no primeiro domingo do mês, deixamos espaço aberto para alguns irmãos que têm algumas perguntas, que querem algumas orientações, e sempre disponibilizamos. Tivemos somente aqui, eu creio, 1, 2, 3 perguntas, e vamos tentar ser bem breve, né? E depois eu quero ler a carta do irmão José Breno, e esse final de semana foi muito recheado a carta. Quero que nós vamos ler e também vamos comentar um pouquinho para pontuar os pontos principais que ele tenta chamar a atenção da gente, não pode passar por alto. A pergunta aqui foi: Deus abençoe o pastor José. Pastor José, é certo nos casamentos ficarem pedindo dinheiro na gravata, tanto quanto pedem? Insistir mais e mais, e até exigir valor, isso constrange as pessoas. Bem, quando se trata de casamento, a festa lá é com a família, né? Aqui na igreja, dentro do santuário, nós não fazemos isso, não permitimos isso. Aqui é o lugar de receber as bênçãos matrimoniais. Isso aí eu vi ainda na mensagem, mas existem tradições das pessoas, cada lugar tem a sua maneira, né? Por exemplo, na África, há uma tradição que o noivo ele tem que pagar toda a festa de casamento, pagar até mesmo o uniforme do sogro, da sogra, vestido de noiva, e tem que pagar bebida para a família toda, e ainda tem que dar um dote. Tem lugar que é 10 cabeças de gado, outro, os pais e a família do noivo é quem vai dizer o que quer, e também que dura um dia, 2 de festa. Então, não tem nada na mensagem que diga que tem que fazer isso, mas muitos irmãos ali aplicando não conseguem afastar a tradição, porque se não fizer isso, a família
vão ficar até inimiga deles e tal. Então eles fazem todos os trâmites, mas o que é importante para Deus mesmo é a palavra que vai dar o óculo e a cerimônia de casamento. Né? Então isso é feito, né, por um sacerdote na presença do Senhor. Agora as tradições, cada um tem uma maneira. Lá no Nordeste nós nem usávamos isso, usávamos deixar disponível para alguém que queira fazer alguma doação para ajudar a lua de mel do casal, mas depois começamos a vir para o lado de cá que vimos, desde o casamento do meu filho, eu acho, lá em Pelotas. Eu até assustei a primeira vez que eu vi, não conhecia isso aí. Então eu até acho, como um conselho, né, que não deveria insistir muito, né, com pessoas que podem constranger, mas isso é a família dos dois lados que decide, né? Se eles acham normal isso, os seus convidados não vão se escandalizar com isso, não tem problema, e é com eles lá. Né? O nosso compromisso é aqui. Então, aqui é a cerimônia normal que nós fazemos e tudo. Agora lá nas festas, aí quem decide. As pessoas que não quiserem, ninguém é obrigado também a ficar, né? Pode até sair antes de chegar o sapatinho, né? A gravata, mas assim, se perguntar, você viu alguma coisa na mensagem disso? Até que eu não vi, se alguém encontrar me mostra. Mas também não vi proibindo as cerimônias, as tradições que tem tanto aqui como na África, em algum lugar. Então deixe isso livre com as famílias. Duas famílias do casal decidem se querem fazer assim ou não. Tem família que decide se não quer. O sapatinho bota uma caixinha na entrada dizendo doações para a lua de mel do casal. Quem quiser botar ali, bota, já vi famílias fazerem assim, mas outro gosto, acho até divertido aquele momento só, não sou de acordo, teve uma vez que eu chamei a atenção e começaram a imitar determinados pastores aí da denominação que fica pedindo dinheiro e tal, ainda mais, aí já entra para outro extremo. Nós não devemos misturar isso com religião. Então tem que fazer as tradições separadas disso aí. Mas o que eu poderia dizer é isso aí. Cada um, as famílias, é quem tem que decidir como fazer, né? Eu até tentei ter irmãos lá que congregam conosco, que vieram da África, de Angola, Moçambique. Tem um casal lá que estão, né? Mas só para casar tem que ir lá e fazer. Eu disse, irmão, mas tem uma mensagem aqui que diz que não precisa fazer esse ritual. O que precisa é a palavra para outra, a permissão dos pais. E vocês não estão nem lá mesmo, na África, em Portugal. Mas se a gente fizer assim, aí as famílias amaldiçoam a gente. Eles ficam com aquele temor que vieram já nessa tradição. Então fazer o quê? Proibir não posso, só tem um dó do noivo, ele tem que trabalhar, por isso eu entendi, por isso a maioria dos irmãos lá no casa é difícil casar com gente de 30 anos, tem que trabalhar duro para não dar dinheiro para pagar o dó, para depois ter direito ao casamento. Se fosse no Brasil, com 5 filhos, eu ia ganhar no mínimo umas 50 cabeças de gado, ia montar uma fazenda, mas o que eu posso dizer nesse sentido aí, cada família que vai realizar o casamento dos seus filhos tem o direito de decidir como vão fazer na festa, fora do tabernáculo. Aqui no tabernáculo, nós exigimos reverência, respeito na hora, né, da cerimônia matrimonial. Amém? Então, outra pergunta que saiu aqui. Bom dia, pastor. O que o profeta fala sobre homens ou mulheres que colocam o trabalho em primeiro lugar na vida e deixam a família e as coisas de Deus em segundo plano? E quando falamos sobre isso, eles acham que estão certos. O que o profeta fala, o profeta dá uma ordem, uma sequência, se você quer acertar o alvo. Ele diz, primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, eu. Então, essa é a sequência que eu creio que cada cristão na mensagem deveria seguir para que ele pudesse ser abençoado, sua família abençoada, né? Botar Deus em primeiro plano em tudo da nossa vida.
E a Bíblia diz: buscai a Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão dadas por acréscimo. Então, primeiro Deus, segundo família, depois eu. Então você não pode botar nada acima de Deus, nem trabalho, nem família, nem filho, nada pode ficar acima de Deus. Deus em primeiro plano. E Deus em primeiro plano é você adorar a Deus, é você servir a Deus, é você estar sempre disponível para ouvir a palavra de Deus, botando Deus em primeiro plano. Depois, a família vem em segundo plano. O pai de família deve estar preocupado com a sua família, ver o que é melhor para a sua família. O melhor para a família sempre vai ser se aproximar ela de todo o plano que ele faça para que ela esteja mais próxima de Deus e depois dar as condições de sobrevivência para a sua família. Aí eu posso até usar um sapato furado, uma roupa outra, não tem problema, eu no último plano. Se der para eu ter alguma coisa melhor, eu vou ter. Mas primeiro eu vou pensar nas coisas de Deus, depois na família, depois, se possível, eu. Então, o que o profeta fala é isso. Deus, família, eu. Só perguntou o que o profeta diz. Então, se essa pessoa está botando o trabalho, seja o que for, acima de Deus, acima de tudo, está errado. Nunca vai prosperar. Você pode até prosperar materialmente, mas isso não é prosperidade. Eu ontem com um jovem, na mensagem investimento, uma mensagem muito que vocês ouviram, né? Foi passada aqui na igreja, né? Quem não ouviu deve ouvir. Cada vez que você escuta, vê algo mais profundo, e inclusive falando em investimentos, né? Quando estavam ouvindo ontem, foi dada algumas advertências para os nossos jovens, principalmente, que são os mais vulneráveis a isso, que são mais inteligentes nessa questão de internet, cibernética e tanta coisa assim. É mais fácil de cair em golpe do que uma pessoa ignorante como eu, mal sei ligar o celular no tablet, né? Então, o que tem acontecido de golpes não é brincadeira, começa a mostrar coisas que matematicamente parecem perfeitas. Vocês viram, tem uma onda um tempo aqui atrás de pirâmides e tudo, então só ganha quem está em cima, os que estão embaixo vai ter que alimentar quem está em cima. E sempre eu vejo se é uma coisa onde vai ter alguém que vai ter que perder para que eu ganhar, eu não quero. Né? Eu não quero prejuízo de ninguém. Então, para mim, está errado. O Breno até disse nessa mensagem, aposta, ele disse, está errado para um crente apostar. Muitos me perguntaram, e rico, o que é que o senhor disse? Está errado, porque alguém vai perder para que um ganhe. Os demais vão perder. Então, sempre que tem algo perdendo para que o outro ganhe, para mim, isso está fora. Para mim, isso é um jogo, isso é uma aposta, isso é algo fora da palavra. Agora, se você vai me vender isso por 100 reais, eu acho que é justo comprar por 100 reais e eu compro. Aí o problema é que eu comprei por 100 reais, eu tinha pesquisa de preço, porque me dão, mas ele explorou demais, ganhou demais. Mas eu ganhei o produto, estou com o produto. Né? Se o preço é alto, você não pesquisou, mas eu estou com o produto, dei o dinheiro e peguei o produto e vou usar o produto. Mais algo que você vai só no virtual e de repente a federal fecha e você perdeu o produto. Né? E é o que tem acontecido. Quanta gente, irmão do céu, e mesmo irmãos que a gente aconselha, não faça isso. O irmão Brana disse do pão diário, citando a mensagem de investimento. O irmão Brana fala, você vai perder o negócio fácil para ganhar dinheiro, você vai perder até a camisa que você está vestindo. E é isso que tem acontecido com muitos, tem sido lesados nisso, sem contar tantos outros golpes na internet. Eu vi uma nota aqui que mostrou, né, os golpes digitais vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. São mais de 40,85 milhões de pessoas que perderam dinheiro em função de algum crime cibernético. Então,
Não é pouco o número, não. E o povo está na internet e de repente mostra, né? Quando você não pode nem entrar no Google, nem no lugar nenhum, já vai mostrando. Bota lá um pacote de dinheiro. Eu vou lhe dar isso aqui para você. Se você não. Dinheiro fácil, meu Breno, isso não queira, não. Tem alguma coisa por trás. Não, você vai investir 100 e vai ganhar 100. Não existe isso, não. 100 para ganhar 100. 1000 para ganhar 1000. Né? E se acontecer de você ganhar, alguém perdeu para que você ganhasse. Pode ficar certo. Porque os grandes investidores, como o Brana fala sobre os bons homens de negócio, vai saber em quem investir, vai ver, averiguar aquela empresa, ver se é uma empresa sólida realmente, que vale a pena e tal. Ele fala de um colega, um amigo dele, um conhecido dele, que investiu todo o dinheiro que ele conseguiu na vida toda em algo assim, com a promessa de ganhar bem muito, perdeu tudo. Ou seja, você trabalha, com suor, com dificuldade, aí vai e coloca uma coisa dessa e perde tudo. Isso é angustiante, muitos ficam angustiados, depressivos. Então nós temos que vigiar muito nessa hora que estamos vivendo, irmãos. E uma outra nota que eu vi aqui também, diz o seguinte: o Datafolha projeta que os golpes financeiro pode causar um prejuízo de 25 bilhões à população em 12 meses. 25 bilhões de prejuízo em 12 meses. Isso significa tomar dinheiro de pessoas que trabalharam para conquistar alguma coisa na vida e de repente joga nisso e perde tudo de uma vez. Se seguir o conselho do profeta, você nunca vai perder. Porque o profeta diz: não entre nessas coisas fáceis. Aleluia! Não entre. Eu tenho visto, teve há um tempo atrás, uns 10, 9 anos atrás, pastores querendo de todo jeito que eu entrasse. Trabalhar de pirâmide. Não, isso não é pirâmide, ele só diz que não é pirâmide. E eu digo: não, irmão, não estou querendo ficar rico. Mas eu já ganhei mais de 80 mil, então você ganha 160, eu não quero. E tal, mas no fundo eu estava vendo qual o plano. Porque se eu entrasse e dizia: ó, pastor José entrou e tal, ia atrair muito mais. Ele botou a igreja dele todinha nisso, aí no final perdeu tudo. Perdeu eles, perderam os irmãos, muitos ficaram angustiados, porque venderam até o negocinho dele para investir nisso. Então não caia nessas coisas fáceis de ganhar muito dinheiro fácil. Não entre nisso, meu irmão, minha irmã. Tenha cuidado, vigie, porque Satanás ele não brinca nessa hora, principalmente. Não sou contra alguns tipos de investimento sólido. Conheço irmãos que têm investimento sólido, até em bolsa de valores, na Petrobras, Banco do Brasil, seja o que for. Ainda assim é uma coisa que fica bem, a pessoa fica meio angustiada, que tanto faz subir como descer. Mas se você observar, os números é bem pequenininho. Não é negócio de 100%, 200%. Né? São coisas oficiais que as pessoas trabalham nisso e eu respeito. Né? Eu não teria paciência para isso, mas se você tem, é uma coisa que tem uma base sólida, tá tudo bem. Mas não vá nessas ilusões que aparecem aí na internet, não, porque vai sofrer danos e depois se torna até irreparável isso aí. E graças a Deus, esse pastor, depois ele até me procurou, pediu até perdão para mim, por ele não ter ouvido o meu conselho, né, que eu dei na época. Irmão, nós somos, principalmente nós, ministros, a gente está correndo atrás disso. E ele disse que teve que vender propriedade dele para tentar restituir alguns irmãos. Ele foi honesto, foi sincero, não deixou os irmãos no prejuízo total, né? Mas veja, não adianta essas coisas. Temos que ter cautela. Aí muitos dizem: mas eu ganhei, que estava no topo da pirâmide e ganhou. Mas você já meditou quantos perderam para que você ganhasse? Quantos tiveram prejuízo para que você tivesse tirado alguma coisa? Então não serve para mim. Ver alguém perder, ficar angustiado para que eu possa ter lucro. Não quero esse negócio. Isso não é um investimento que Deus quer. O investimento verdadeiro é nas almas. O investimento verdadeiro é na palavra de Deus. Quando você investe em algo assim, ou na sua vida natural, em coisas que sejam reais, tangíveis. Né? É isso aí. Que Deus nos ajude, né? Estamos numa hora muito difícil, não é verdade? Então,
Mas cada um tem o seu direito. Só aconselho, né? Como eu disse, teve vez eu quase implorava para o irmão não entrar. E ele entrou e perdeu, sei lá, 60, 70 mil reais de uma vez só. Então, que poderia, por fruto de um trabalho de anos e anos, para conseguir juntar aquilo, perder de uma hora para outra assim, isso é terrível. E mesmo que a justiça está atrás dessas coisas, fecha um, bloqueia outro e tal, mas não consegue, que é muita coisa em cima disso aí, como a estatística mostra, né? Então, a outra pergunta que tem aqui, Shalom, pastor. O profeta relata em alguma mensagem que ele viu Elvis Presley na quinta dimensão, ou região dos perdidos. Vou deixar o profeta falar. Né? Então, o irmão Brana, ele sempre bateu mostrando que Elvis Presley foi o Judas Iscariotes desta era. Né? Então ele está no mesmo lugar que Judas está. Eu tenho certeza que Judas não está na sexta dimensão. Eu tenho certeza. Mas o irmão Brana diz aqui na mensagem, deixa o irmão Brana falar isso aqui. Na mensagem, sede, parágrafo 176, diz agora, o que dizer de toda essa atitude indecorosa que tem hoje, em nome da igreja, dançando quadrilha na igreja, jogos de dados, bingo, festas, rock and roll para adolescentes, twist, todas estas bobagens. Vejam Elvis Presley, um diabo de sapatos. Eu não acho que o diabo de sapatos vai entrar na sexta dimensão. Ele tem que estar na região dos perdidos mesmo. Mas não é só essa mensagem que o irmão Brana fala. Na mensagem também de liderança, no parágrafo 115 da mensagem de liderança, deixa eu ver aqui. Pregado em 7 de 12 de 1965. Mobrana diz. Deixa eu ver a liderança. A palavra do Senhor, às vezes, é preciso colocá-la em seu devido lugar, ou não é a vontade do Senhor. Então, estão vendo? Agora, deixe isso penetrar no fundo e vocês terão uma concepção geral do que estou tentando dizer. Não quero que a igreja ande no mesmo passo que vocês encontram lá na Inglaterra. Homens de cabelo comprido, rosto pintado e pervertido. Não queremos isso, não importa quão religioso pareça e o quanto Elvis Presley possa cantar músicas religiosas, mesmo assim é o diabo. Então, sempre que o Brana se refere a Elvis Presley, coloca ele como um diabo. O Judas Iscariotes, que vendeu sua primogenitura por alguns Cadillacs e alguns milhões de dólares. Então, não tem o que pensar. Com certeza, na sexta dimensão ele não está. Né? Pelo que o mensageiro tem mostrado, ele foi um traidor de Cristo nessa era, como Judas foi nos dias que Jesus estava ali. É o que o irmão Brana diz. Mas, no final, todos vão ver onde ele está, porque ele vai ser julgado, tem que passar pelo juízo no trono branco, né? Com certeza, mesmo estando na quinta dimensão, todos ali vão ter que ressuscitar para serem julgados, mas uma prévia o mensageiro já tem dado aqui, né? Que Deus seja misericordioso conosco e nunca, nem pensemos em vender nossa primogenitura. É melhor sofrer com Cristo aqui, do que por alguns momentos ter os prazeres dessa vida, desse mundo, e terminar no lugar onde Elvis Presley e Judas Iscariotes está. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis à sua palavra. Mas vamos aqui. Eu quero fazer a leitura logo da carta do irmão Joseph Brana, que ele enviou sábado. Muito profunda essa carta.